Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Vamos continuar então a nossa aula sobre sistema nervoso. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá então, pessoal. Na aula passada a gente iniciou então os estudos sobre o sistema nervoso. Estudamos sobre o sistema nervoso central e agora hoje nós vamos estudar sobre a segunda parte do sistema nervoso, que é o sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso periférico é formado por nervos que fazem. Deixa eu só arrumar aqui, botar mais para o cantinho a minha imagem. Ok. Então, é formado por nervos que fazem a ligação, então, entre o sistema nervoso central e os demais órgãos do corpo. E esses nervos, eles carregam as mensagens dos órgãos do corpo até o sistema nervoso central e trazem de volta esses comandos lá do encéfalo e da medula para as diversas partes do nosso corpo. O sistema nervoso periférico, ele é dividido em duas partes. O sistema nervoso somático, que ele é voluntário, que depende da nossa vontade, é consciente, e o sistema nervoso autônomo, que é involuntário, que não depende da nossa vontade, tá? Então, vamos lá. O sistema somático, a gente traz como exemplo aqui, a gente querer movimentar, por exemplo, o nosso braço, a nossa perna, é voluntário, depende da nossa vontade. E o sistema autônomo, ele é involuntário. Por exemplo, os músculos que fazem com que o coração fique batendo, não depende da nossa vontade, né? É algo que acontece de forma autônoma lá no nosso corpo. E aqui a gente tem um resumo, né, que mostra o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Então, recapitulando um pouquinho, o sistema nervoso central é dividido, lembram? Opa, vamos voltar aqui. Dividido em encéfalo e medula espinhal. E o sistema nervoso periférico é dividido em somático, que é a parte voluntária, e autônomo, que é a parte involuntária. E como que ele é distribuído? Através de nervos, tá? Existem 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos raquidianos, tá? Bom, e dentro, né, desses tipos de nervos cranianos e raquidianos, nós temos 3 tipos, tá? Que são os nervos sensitivos, os motores e os mistos. Os nervos sensitivos, eles levam mensagens dos órgãos do corpo até o sistema nervoso central. Os nervos motores levam as mensagens do sistema nervoso central para os músculos, justamente para realizar aquele movimento que a gente deseja realizar, ou seja, movimento voluntário, ou seja, movimento involuntário. E os nervos mistos, eles possuem tanto neurônio sensitivo quanto nervos, tanto nervos sensitivos quanto nervos motores, tá? E aonde que a gente encontra? Na medula espinhal. Então, os nervos que se ligam ao encéfalo, a gente chama de nervos cranianos. E os que se ligam à medula espinhal, a gente chama de nervos raquidianos, que são aqueles 31 pares, tá? São todos mistos e são formados por raízes, então, motoras e raízes sensitivas. O sistema nervoso periférico aqui, resumindo novamente, lembram? Dividido em encéfalo, aqui na parte do crânio, e a medula espinhal. O sistema nervoso periférico é dividido, então, nos nervos cranianos e nervos raquidianos, simpático, autônomo e somático, tá? Vamos, então, para o primeiro tipo, então, do sistema nervoso periférico, que é o sistema nervoso autônomo. Ele é formado por nervos que funcionam independentemente da nossa vontade. Então, esses nervos estão ligados principalmente a órgãos dos sistemas de nutrição, como o sistema digestório, o circulatório, respiratório. Então, o coração, o estômago, o intestino, as glândulas salivares e os outros órgãos que são controlados pelo sistema nervoso autônomo, eles não existe interferência da nossa vontade no controle desses órgãos. Eles funcionam independente se a gente está pensando ou não que está acontecendo a digestão no nosso corpo, que nós estamos respirando, é automático, autônomo, tá? O sistema nervoso autônomo é dividido em duas partes, o simpático e o parasimpático. O simpático é formado por nervos que saem lá da região dorsal e lombar da medula.
e o parasimpático saem lá do encéfalo e da região sacral da medula. E eles funcionam, gente, com uma ação antagônica. O que é isso? Um contrário do outro. Então, por exemplo, se o sistema parasimpático ele contrai a pupila lá do olho, o simpático vai lá e dilata. Se o sistema parasimpático estimula a produção de saliva, o simpático inibe, para de produzir a saliva um pouco, diminui a produção de saliva. Se o simpático contrai a bexiga, o simpático relaxa a bexiga, tá? Então, eles funcionam assim, justamente para manter o equilíbrio. Um estimula e o outro inibe, tá? Então, o sistema nervoso simpático é responsável por reações a situações estressantes. Isto é, ele prepara o nosso corpo para lutar ou para fugir em situações de risco. Por exemplo, acelerar os batimentos cardíacos, inibir a salivação, a boca fica seca, acelerar a respiração. O sistema parasimpático é responsável por funções que fazem o corpo voltar ao normal depois desse estresse. Então, o que ele faz? Reduz o batimento cardíaco, estimula a salivação e desacelera a respiração. Vocês viram? Eles funcionam um contrário do outro. Esses dois sistemas geralmente têm ação antagônica, como eu já falei, produzem efeitos contrários entre si. Um acelera, o outro contrai. Isso para manter o equilíbrio, né, do nosso organismo e para manter um funcionamento normal e equilibrado. Atos voluntários e atos reflexos. O que seria isso, então? Atos voluntários são atos que dependem da nossa vontade. Por exemplo, se eu penso em mover a mão, eu penso em mover a mão e movo a mão. O que está acontecendo? O estímulo é gerado, quando eu penso em mover a mão, o estímulo é gerado e é levado por um nervo sensitivo que está ali na pele, né? E esse nervo vai levar essa mensagem até o nosso sistema lá no sistema nervoso central. E ele vai receber essa mensagem e vai enviar através de um nervo motor até o músculo para fazer esse movimento e a gente movimentar a mão. Mas isso em ato muito rápido, né? Atos involuntários são os que não dependem da nossa vontade, acontecem de forma automática lá no nosso corpo, sem a gente ficar pensando se vai ter que executar ou não. Por exemplo, se a gente encosta a mão em algo quente, a gente não pensa que eu vou tirar a mão daqui, não. Automaticamente, os nervos sensitivos sentem o calor, mandam uma mensagem lá para o sistema nervoso central, que manda de volta um comando lá para a parte motora, para retirar o músculo rapidamente ali a mão do lugar quente. Então, é um ato involuntário. E qual o percurso, então, desse impulso nervoso no ato reflexo? Então, a gente tem ali as terminações sensitivas que estão na pele, a parte sensitiva lá do nervo espinhal, que chegam até a medula, depois a parte motora do nervo espinhal, que traz essa mensagem de volta, e aí o músculo vai lá e realiza esse movimento. Então, o caminho percorrido pelo estímulo doloroso até a medula, mais o caminho percorrido pela ordem motora da medula até o músculo, a gente chama de arco reflexo, tá? Então, vamos colocar aqui exemplos de atos reflexos programados, que a gente já nasce com eles. O espirro, a mastigação, a deglutição, lágrima, batimento cardíaco. E exemplos de atos reflexos condicionados, que mudam o nosso comportamento. Tirar rapidamente a mão quente de uma panela, ao ouvir uma buzina automaticamente, ou a gente sai correndo ou a gente para, né? Então, são atos condicionados que vão mudar, né, a nossa condição. E aqui, para finalizar, eu coloco alguns cuidados com o sistema nervoso. Da mesma forma que a saúde do corpo depende da higiene física, dos exercícios, esportes, boa alimentação, a saúde mental também depende de uma higiene mental. E aqui eu coloco alguns itens. O combate a preocupações, a insegurança, medo, ansiedade em relação ao futuro, ter uma boa alimentação, praticar exercícios, esportes, dedicar-se a coisas agradáveis, ter momentos de lazer, praticar coisas que a gente gosta de fazer, como jogos, leitura, passeios, conversa com amigos, com a família, um repouso adequado, com um bom número de horas de sono, de 7 a 8 horas toda noite, evitar a obesidade, não fumar, controlar a pressão arterial, evitar o excesso de bebidas alcoólicas e de gordura na alimentação. São alguns cuidados que nos ajudam
a manter um bom funcionamento do nosso sistema nervoso. Tá bom, gente? Então, concluímos hoje a nossa aula sobre sistema nervoso. Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.